1º de setembro e tem dia melhor pra gente começar a ler um livro novo? Eu acho que não. E aí, pessoal, aqui a Gabi, você tá tagrelando. E hoje, gente, hoje não, né? Ao longo de alguns dias, eu pretendo gravar aqui este vlog de 24 horas lendo. Não vão ser 24 horas ininterruptas, beleza, minha gente? Eu vou cronometrar no meu celular, que no momento estou usando para gravar, tá bom? Então não consigo mostrar pra vocês. Mas eu vou cronometrar aqui no meu celular 24 horas lendo, certo? Quando eu pegar o livro, eu vou iniciar aí o cronômetro e aí a gente vai ver o tanto que eu vou conseguir ler nesse intervalo de tempo, tá? Eu tô muito animada, porque eu tava pensando em ler esse livro já há muito tempo, minha gente. Ele tá na minha lista de livros pra ler ao longo do ano, dos 10, né, que eu quero ler esse ano. E, finalmente, o momento dele chegou. E lerei, então, O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. E eu tô muito animada, porque ele é um calhamacinho, né? No Scooby tá dizendo que leva mais ou menos aí cerca de 17 horas pra ler apenas esse livro. Talvez eu demore um pouco mais, porque geralmente eu sou meio devagar com as minhas leituras. Então, eu não sei, o cronômetro vai ser bom até pra eu testar isso. Então, eu vou descobrir junto com vocês nesse vídeo. Mas, se eu realmente conseguir ler esse livro dentro aí dessas 17 horas, então eu pretendo continuar lendo aqui no Kindle o livro que eu já tô lendo, que já está em andamento, que é o Ela, a Imagem Dele, da Francine Walsh, que eu tô gostando bastante. E aí, de acordo com o Kindle, tá faltando cerca de 5 horas pra acabar o livro da Francine. Então, juntando esses dois aí, eu pretendo concluir essas duas leituras ao longo desse vlog, né? Talvez dê, talvez não, eu não sei. E isso é muito massa, porque eu vou descobrir a respeito até do meu próprio ritmo de leitura. Se ele é mais acelerado, se ele é mais devagar do que o da média aí, né? Que a gente considera a média por esses dispositivos, né, de leitura. Tanto o Scooby quanto o próprio Kindle nesse caso. Então, gente, sejam bem-vindos aí a essa experiência e espero que vocês gostem. Eu vou começar a ler O Enigma do Quarto 622 aqui no quarto dos meus pais, porque minha irmã tá usando o meu quarto no momento para poder estudar, tá usando o computador lá, então pra não atrapalhar, eu vou ficar aqui no quarto dos meus pais e vamos ver onde é que isso vai dar. Simbora! E aí, gente, tô aproveitando que eu gravei vídeo hoje, tô com iluminação aqui na cara pra vir atualizar o vlog. Hoje é dia 2 de setembro, tá bom? Então é apenas um dia depois da gente ter iniciado esse vlog de leitura. E, gente, olha só, tô aqui com o cronômetro, tá? E eu li ontem 1 hora e 37 minutos, tá? 36 e 59. E aí eu consegui chegar aqui no capítulo 4 do livro, beleza? Tô na página 38. É bem no comecinho ainda, mas minha gente, esse livro, ele já me fisgou de um jeito que vocês não estão entendendo. E eu acho que enquanto eu tava lendo o prólogo, que se chama Dia do Assassinato, eu fiz uma carinha assim pra vocês de empolgada. O prólogo ele vai falar que eram 6h30 da manhã no Palace de Verbier, que é um hotel de luxo que fica nos Alpes suíços. E daí ele vai falar que um funcionário de hotel tava indo levar o café da manhã no quarto 622, a porta estava entreaberta, ele chamou e tal, mas ninguém foi atender, e quando ele entra, ele diz assim: um cadáver jazia no carpete do quarto 622. E é assim que termina o prólogo desse livro. Então assim, minha gente, efeitos especiais aqui com a minha irmã. Então, minha gente, depois desse prólogo, eu já fui assim, com tudo, né, ler o livro. E gente, é sensacional a forma como o autor faz, porque ele se coloca como o personagem. Então, a gente vai acompanhar o escritor Joel Dicker, certo? E ele vai, gente, misturar eventos reais, tá, da sua vida, porque esse livro ele dedicou ao seu editor, amigo e mestre Bernard de Valois, que faleceu em 2018. E o livro começa falando justamente disso, que o Joel é um escritor que perdeu o seu editor e amigo, né, que faleceu aos 92 anos, se eu não me engano, em 2018. E é aí que se passa a história. Só que aí é genial, porque ele mesmo se coloca dentro da história, deixando bem claro que ele
ali no livro, ele é um personagem. Ele usou a referência de uma coisa que aconteceu de verdade, mas tudo aquilo que ele tá escrevendo é ficção. Então ele coloca traços da realidade, só que a gente fica meio que sem saber o que é real e o que não é, sabe? E isso é muito massa, porque dá certa credibilidade para o livro, para a história, porque fica parecendo que seria muito possível isso tudo acontecer. E daí, na parte em que eu tô, que como vocês viram, é bem no começo, o Joel, ele vai se retirar para esse hotel aí, né, o Palace de Verbier, porque ele perdeu esse amigo querido e ele quer escrever um livro sobre esse editor dele. Então, ele precisa de um tempo, sabe, pra espairecer e etc. Aconteceram outras coisas ali pessoais na vida dele que vocês vão descobrir quando forem ler o livro. E aí, quando ele chega lá nesse hotel, ele percebe uma coisa muito curiosa, que é o fato de que ele está hospedado no quarto 623. E quando ele tá indo, né, passando pelo corredor para chegar no seu quarto, ele observa a numeração das portas, né, dos quartos, e tem assim, quartos 620, 621, 621 bis e 623, que é o quarto em que ele está. Então ele pergunta, né, pro funcionário do hotel, ué, por que não tem quarto 622? E o funcionário dá, assim, uma resposta muito evasiva, sabe? Como se ele não quisesse falar muito sobre isso, ou como se ele não soubesse. Enfim, isso deixa ali aquele escritor muito curioso. E aí ele conhece uma outra cliente, né, que chega nesse hotel, que é a Scarlett. E ela está hospedada no quarto 621 bis, então que fica ao lado, né, do quarto dele, que é o 623. Eles começam a conversar ali numa noite e ele pontua que ele achou isso muito curioso, isso deixa ela curiosa, ela instigada, e eles começam a tentar investigar o porquê de não existir um quarto 622 nesse hotel. E aí não é spoiler, porque vocês já viram aqui no prólogo que aconteceu de fato um assassinato no quarto 622. E logo aqui no começo do livro, a Scarlett vai descobrir isso, né, acessando um jornal muito antigo. Então a Scarlett e o Joel começam a se perguntar, poxa vida, será que é por causa desse assassinato que não existe mais um quarto 622? E se é por isso, que tipo de assassinato foi esse? O que foi que aconteceu? Por que simplesmente eliminar um quarto, né, por conta disso tudo? E aí, eu já descobri que a gente vai voltar no tempo, tá bom? Então, a gente vai ter a narrativa nesse livro vindo a partir do ponto de vista do Joel, que é o escritor, mas a gente tem também um relato em terceira pessoa, contando uma história ali do passado, que é a história por trás desse assassinato. E eu tô muito instigada, minha gente, por essa história, como vocês estão observando aqui. Meu, não tem como não ficar intrigada com isso. A forma como o Joel Dicker escreve é muito legal. Já tô vendo que ele sabe contar uma boa história, sabe? Facilmente aqui nessas 30 e poucas primeiras páginas eu já fui fisgada pra dentro desse universo. E é muito legal porque eu consigo imaginar muito bem, sabe? Ele dá descrições detalhadas, mas não enfadonhas. Então é muito legal de imaginar esse cenário que o autor traz. E é isso, gente, eu tô bem empolgada. Em relação ao Ela, a imagem dele, eu não consegui ler ontem, eu acabei ficando só com o começo, né, desse livro aqui. Hoje eu acredito que eu não vá conseguir ler tanto assim. Tava gravando vídeo hoje e tem programação na igreja agora de noite, então não sei como é que vai ser. Amanhã é sábado, também estou cheia de programações. Mas seja como for, eu tô doida pra voltar pra essa história aqui, minha gente, porque eu preciso descobrir o que é que aconteceu nesse quarto 622.
E aí, pessoas, hoje é dia 9 de setembro, sexta-feira. Os últimos dias foram muito bons, porque quarta-feira, dia 7 de setembro, foi feriado, então foi um ótimo dia. Eu consegui ler bastante, assim, seguido. A gente foi pra um churrasco, né, eu e minha família, mas aí depois, quando a gente voltou, eu sentei e fiquei até 2 e pouco da manhã lendo. Ontem, dia 8, eu consegui ficar uma horinha e pouco numa cafeteria / livraria, que eu gosto muito, né, de ir. Vocês puderam ver algumas cenas aí, então eu consegui dar uma adiantada ontem também. Hoje eu não li nada, mas porque eu tô organizando coisas aqui em casa e eu também tô editando vídeo que eu quero que saia no máximo amanhã pra vocês, o vídeo do Dia do Irmão. Enfim, em meio a tudo isso, gente, tivemos aqui no total até agora 11 horas e 10 minutos, quase 11 horas e 11 minutos de leitura. Então eu estou atualmente na página 242, que corresponde aí ao capítulo número 30, que é quase a metade do livro. A gente tá bem perto, a gente deve estar em 40 e poucos %. Nem sei, porque eu nem atualizei o Scooby. E, gente, até agora, eu estou gostando muito dessa história. Ela tá sendo diferente do que eu achei que seria, sabe? Porque, querendo ou não, esse é um livro bem grande, sabe? Por ser suspense, ele é um livro maior do que o que a gente tá acostumado em ler de livros de suspense. Assim, pelo menos quando a gente diz respeito a thrillers, né? Porque thrillers realmente tem essa vibe, assim, mais acelerada, mais rápido. Vai acontecendo uma coisa atrás da outra e você quer saber e tal. E eu acredito que esse daqui não é o caso, tá, pessoal? Particularmente, eu posso estar errada, né? Não sei. Mas eu não considero esse daqui um livro de thriller, tá? Eu considero esse daqui um livro de suspense, mistério, investigação. Ele é muito mais um romance investigativo do que um livro assim, sabe? Porém, esse livro, ainda assim, gente, ele é muito curioso. Eu acho que o que pega nesse livro é que ele te deixa curioso pra entender essa história que, aparentemente, é simples, vamos dizer assim, mas você vai indo e vai indo e vai indo. E, pra mim, minha gente, sinceramente, esse livro parece uma série, sabe? Eu acho que facilmente poderia virar uma série. Inclusive, o primeiro livro do autor, né, que é A Verdade sobre o Caso de Harry Cabert, ele virou uma série da Globoplay, se eu não me engano. Então, eu acho, gente, sinceramente, que o Enigma do Quarto 622 tem tudo pra poder virar uma série também. Porque eu acredito que os personagens principais, assim, dessa história, eu diria que são 3. Tirando aqui o escritor e a Scarlett, que são os investigadores, tá? Vamos dizer assim. Tirando os investigadores, existem 3 personagens nessa trama que, pra mim, são os principais. Que são meio que a base de todo esse mistério. E daí, essa parte é muito legal, porque eles são personagens que têm muita profundidade. A gente vai conhecendo eles aos poucos. E daí, esses 3, minha gente, eles vão se embrenhando aí nessa trama. E aí, vindo outros personagens também relacionados a eles. E, gente, é muita coisa que acontece. E é uma história muito envolvente, eu acho, porque a gente tá falando aqui meio que da alta sociedade na Suíça. Eles trabalham no banco, num dos maiores bancos privados da Suíça, o Banco Ebsner. Então a gente tá falando da elite, sabe? A tal da elite. Então essa galera que tem muito dinheiro, que viajam assim como se nada, sabe? Esse tipo de vida é uma vida que nós, meros mortais, a gente olha e fica assim, mano, como que pode, né? E tal. Só que ao mesmo tempo não é uma vida perfeita. Então rola muita intriga, minha gente. Tem muita coisa meio que nos bastidores acontecendo e tal. E é isso que vai deixando a trama cada vez mais instigante. Só que assim, eu tô quase na metade do livro e 0 pistas sobre quem poderia matar. E aí eu acho que esse é o tipo de livro pra quem gosta de histórias, tá, minha gente? Eu acho que se você é uma pessoa que não tem paciência, que você quer ler um livro assim de suspense que seja mais rápido, eu acho que esse livro não é pra você, porque é muita história, sabe? É muita coisa que vai acontecendo. É instigante, é intrigante e eu particularmente gosto desse tipo de narrativa, porque eu acho que vai dando cada vez mais credibilidade pra história. A gente vai entendendo quem são esses personagens de fato, o que acontecia na vida deles e etc. Então, eu gosto, eu tenho paciência e acabo que tô lendo até razoavelmente rápido, né, minha gente? Tipo, quase 12 horas, a gente já tá na metade, então eu acho que vai dar nas próximas 12 horas pra gente concluir o livro, pelo menos assim eu espero. E uma outra coisa que eu acho interessante de ressaltar aqui sobre essa história é que esse livro, ele é basicamente dividido em 3
tempos. E tem um intervalo entre eles de 15 anos, beleza? Então a gente começa no presente, que no caso o presente, se eu não me engano, é no ano 2018. E aí a gente anda 15 anos pra trás pra entender a época do assassinato, certo? E daqui a gente volta mais 15 anos pra entender a história ali dos personagens, o que aconteceu 15 anos atrás, que vai culminar no assassinato aqui, beleza? E que vai levar a gente pro presente pra tentar entender o que aconteceu ali. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra atualizar pra vocês. Acredito que eu venha conversar aqui com vocês agora só quando eu concluir o livro, certo? Nas próximas aí 12 horas que terei pela frente de leitura, beleza? Senão eu acho que esse vlog vai ficar muito grande. Mas por enquanto, pessoal, só sucesso. Terminei de ler O Enigma do Quarto 622. Precisamos conversar sobre esse livro. Quando eu passei o cronômetro, minha gente, tá? Deu isso daqui. Então, teoricamente, eu li este livro juntamente com alguns pedaços de Ela, a Imagem dele, em 22 horas e 32 minutos. Porém, hoje é dia 30 de setembro, tá? Eu terminei de ler o livro ontem, certo? No dia 29. Mas assim, foi praticamente um mês lendo um livro que teoricamente demora menos de 24 horas para ser lido completamente. Loucura, né? Eu achei muito interessante, gente, fazer essa experiência, tá? Eu não vou concluir as 24 horas aqui, minha gente, porque eu iria concluir essa 1h30 aí que tá faltando, lendo Ela, a Imagem dele. Só que eu não vou terminar de ler o livro, certo? Porque ainda faltam 3 horas, de acordo com o Kindle, pra eu terminar. Então, eu vou ter que encerrar o vlog por aqui mesmo, porque senão ele ia ficar muito distante já, certo? Eu tenho outros vídeos pra gravar. Eu queria já ter lançado esse vlog pra vocês na semana passada, infelizmente não foi possível porque eu não consegui terminar de ler o livro, gente. Esses últimos dias foram uma loucura. Setembro foi uma loucura pra mim, na verdade. Especialmente nessas últimas semanas, minha gente, porque eu fiquei resfriada de novo. Eu já tinha pego uma faringite no final de agosto, certo? E início de setembro. E aí, menos de 3 semanas depois, eu já peguei um outro resfriado. Sim, eu passei o meu aniversário gripada. Que assim, apesar de tudo, foi muito bom, porque eu amo fazer aniversário. E logo em seguida, gente, 4 dias depois, foi a minha colação de grau, a minha formatura. Então foi também um momento muito especial. Eu compartilhei um pouco disso lá no Instagram. Então, se você ainda não segue o Instagram do Tagrelando, vai lá conferir. Porque eu compartilhei um pouquinho com vocês lá a respeito disso, a respeito principalmente de a engenharia florestal, que é o curso em que eu me formei, nunca ter sido, na verdade, o curso dos meus sonhos. Enfim, vai lá no Instagram, porque por lá, quem sabe, a gente converse melhor sobre isso também, caso vocês tenham interesse. Mas estou aqui, então, para fechar o vlog, gente, e dar o meu veredito, então, né, sobre O Enigma do Quarto 622, já que foi o único livro que eu, de fato, concluí. O Ela, a Imagem dele, tem sido maravilhoso, certo? Assim, incrível mesmo, tá sendo muito edificante, uma leitura muito boa. E eu estou agora, na verdade, num dos melhores capítulos pra mim, que é o capítulo em que ela vai falar sobre a relação entre a mulher e o trabalho. E, nossa, gente, sério, muito bom. Que capítulo fantástico. Todos os capítulos que eu li até agora foram muito bons, só que esse eu acho que tá mexendo mais comigo justamente pela fase da vida em que eu estou vivendo, que é essa de eu ter me formado e agora, o que vai acontecer? Com o que eu vou trabalhar, certo? No meio, gente, desses 2 livros, eu acabei lendo também um mini conto que não entrou aqui na contagem, até porque você consegue ler esse mini conto em menos de 15 minutos, mas eu queria demais recomendá-lo aqui pra vocês, que se chama Por Uma Canção e foi escrito pela Ludmilla Wendy, que é uma seguidora aqui do Tagarelando, que já virou uma amiga virtual pra mim, porque a gente conversa direto, a gente compartilha
muitas coisas lá no direct, né, do Instagram. E ela, de fato, virou uma amiga, sabe? Que Deus me deu por meio da internet. Que loucura, minha gente. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas isso aconteceu. E não é a primeira vez. Essa amiga querida escreveu esse mini conto que é muito, muito, muito bonito, gente, de verdade. Eu achei que ela escreveu de uma forma muito linda e em poucas palavras, né, em poucas cenas ali daquele recorte daquela historinha, ela consegue transmitir algo muito bom pra gente, que é justamente se relembrar da nossa convicção em quem nos sustenta. Então esse mini conto que ela escreveu relembra algumas dessas verdades que trazem, assim, acalento mesmo pro nosso coração. Então eu recomendo bastante essa leitura. Mas vamos então falar do que eu achei do Enigma do Quarto 622. Minha gente, no final dessas páginas aqui, muitas revelações, né, vão aparecendo. Confesso pra vocês que tiveram pontos, assim, que me deixaram muito chocada. Eu fui muito enganada, assim, por esse livro a respeito de quem é a vítima do assassinato. Eu não sei porquê, mas eu achava que no começo do livro ele havia contado quem tinha morrido. E aí era outra pessoa. E aí eu fiquei, como assim? Eu perdi essa informação. Aí eu voltei lá no começo, fui ler e eu fiquei, caraca, velho. O autor, ele não falou em momento algum que tinha sido a pessoa que eu achava que tinha morrido. Mas a forma como ele conduziu a história me induziu a achar que tinha sido essa pessoa. Então, ele gerou essa surpresa pra mim, certo? Então, esse foi um dos pontos que me chocou. Mas aí, a partir disso, eu fui me ligando em muitas coisas. Então, uma das revelações, assim, principais aqui da história, eu saquei antes dele revelar. E aí, eu só posso dizer pra vocês que eu acabei me sentindo, assim, muito já treinada, sabe? Na escola de Agatha Christie, minha gente. Porque eu já tô me ligando nas coisas, assim, nos detalhes e tal. Fazendo as ligações lógicas e etc. E aí eu fiquei bem orgulhosa de mim. Eu acho que eu daria uma boa detetive. Mas ainda assim, o livro conseguiu surpreender, sabe? E o autor, ele vai, de fato, encaixando cada pecinha desse quebra-cabeça. E, minha gente, sério, que livro intrincado, assim, sabe? Ele forma, de fato, um nó de situações, de coisas, dos relacionamentos ali entre os personagens. Aí ele vai, aos pouquinhos, desatando esse nó pra gente conseguir compreender tudo. E o final foi um final feliz até, assim, eu achei, sabe? Foi um final bonito, eu gostei. Inclusive, uma das coisas, assim, que eu mais curti e que por isso que eu falo pra vocês que eu acho que esse livro aqui, minha gente, daria uma série de TV muito bacana, talvez até de mais de uma temporada, não sei, porque ele tem muita história e uma das coisas mais legais pra mim foi ver o próprio autor se colocando como personagem aqui dentro. Isso eu achei sensacional e eu acho que se isso fosse pra tela, ia ficar muito legal, sabe? Com os efeitos certos. Nossa, isso ia ficar muito legal. O jeito, assim, que até que ele fala aqui no final, que ele narra. Eu achei muito massa isso, muito bacana essa sacada que ele teve, que faz com que a gente nunca saiba exatamente o que ele tá contando que é verdade, que de fato aconteceu com ele, com o editor dele, né, para o qual ele dedicou esse livro, e o que não é, o que é invenção, o que é mentira e tal. Então, assim, ele mistura muito bem essas coisas e te faz ficar meio curioso, assim, sabe? Então, minha gente, no geral, esse foi um livro que eu dei 5 estrelas, certo? Achei muito legal, assim, por tudo que o livro entrega, sabe? Ele foi muito, muito bem construído, com diversas camadas. Não é, assim, uma história, nossa, acho que genial e tal. Não achei, mas é muito bem feito, sabe? É muito bem escrito, não deixa pontas soltas e é muito envolvente, certo? Então, a maneira como o autor demora, assim, né, pra construir esses personagens vai fazendo com que a gente vá se apegando a eles. Parece que eles são pessoas que existiram, pessoas que a gente conheceu, sabe? Então, assim, só pelo fato do autor ter conseguido fazer isso, pra mim já vale bastante. E foi um ótimo entretenimento aqui no mês de setembro. Gostaria de ter lido um pouco mais rápido? Sim. Eu literalmente terminei de ler esse livro no carro, minha gente, só pra vocês terem ideia, assim, né, de ter que sair, resolver coisa e etc e tal. Enquanto tava no trânsito, lá estava eu lendo o livro. Mesmo assim, acho que valeu muito a pena. Então, se você quiser dar uma chance para esse livro, eu recomendo bastante, tá bom? O link de compra dele vai estar aqui embaixo. Comprando por meio do link, você ajuda a gente aqui a
continuar tagrelando, se desenvolvendo e etc. E você não vai pagar nada mais por isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. E, pessoal, quando eu terminei de ler o livro ontem, né, no caso, no dia 29, eu postei no Instagram, né, avisando vocês que eu tinha terminado de ler e que eu ia concluir esse vlog. E aí eu falei que quem quisesse poderia me mandar no direct perguntas sobre o livro que eu ia responder aqui no vlog. Então, como prometido, cá estou para responder a pergunta. Só teve uma, tá? Que foi da nossa inscrita querida aqui, a Mayara Souza. Ela colocou assim: se não me engano, é seu primeiro. Pretende ler mais Joel Dicker? Acha que é um bom livro pra ler de primeira, quem quer conhecer o autor? Sim, esse realmente foi o primeiro livro que eu li do Joel Dicker. Ele tem mais uns 3 ou 4 livros, além desse daqui, já publicados. Gente, eu considero que seja, assim, um bom primeiro livro pra você conhecer o autor. Aqui dá pra gente ter uma ideia do tipo de história que ele escreve. O primeiro livro que esse autor escreveu, tá até aqui na capa desse, se chama A Verdade sobre o Caso de Harry Cabert. E esse livro, ele tem um porém na história. As resenhas que eu assisti, aparentemente ele vai falar sobre um cara que é, tipo, muito mais velho e que tem um relacionamento com uma menina muito nova, assim. A menina acho que tinha 15 anos, se eu não me engano. E o cara já tinha, tipo, 30 e tal. Enfim. E aí, esse é o porém desse primeiro livro aí desse autor, que foi um dos pontos que me fez não querer ler esse outro livro dele. Só que esse daqui, por outro lado, não tem uma questão como essa, sabe? Outra coisa que eu gostei é que ele não tem cenas explícitas, tá? Nem cenas hots, nem cena de, assim, morte, de violência, nem nada assim, não. Eu, particularmente, diria que a classificação indicativa desse livro seria para maiores aí de 14 anos apenas, tá? Então eu considero que sim, essa daqui é uma boa porta de entrada para conhecer melhor o autor, o estilo dele, né, de escrever e etc. E sim, eu tenho interesse em conhecer outras histórias. Não sei se eu leria o primeiro livro que ele escreveu, né, como eu já expliquei aí os motivos. Eu tenho interesse em ler um outro livro dele que saiu até antes desse daqui, que é o Desaparecimento de Stephanie Myler, acho que é isso. Pelas classificações aí, por, enfim, vídeos de pessoas que eu também já vi comentando a respeito do livro, também parece ser um livro bem legal. Então, se eu for ler algum do autor, eu acho que vai ser esse. Então eu espero que vocês tenham curtido acompanhar essa minha trajetória de quase 24 horas lendo dentro de um mês. E se isso aconteceu, gente, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante pra divulgação desse vídeo. Compartilha o vídeo, o canal aí com quem você quiser. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Beijo grande pra vocês, até mais.